Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Marques. Eu sou pastor da comunidade cristã Ministério de Discípulos, também sou coach. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para edificação na sua vida. Você já passou pela experiência de você orar a Deus e pedir para que Deus mude a vida de uma pessoa e parece que Deus não está lhe ouvindo? Você está pedindo, Deus muda meu marido, Deus muda minha esposa, Deus muda meu filho. Às vezes você está pedindo, Deus muda minha vida financeira, Senhor, me muda de emprego. E a gente está pedindo, e às vezes passa um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e você parece que Deus não está lhe ouvindo. E aí começa a entrar na sua cabeça a seguinte mentalidade: Deus não está me ouvindo porque Ele não quer. Não, Deus não está me ouvindo porque, infelizmente, não depende só de mim, depende das pessoas também, para que as pessoas elas sejam transformadas, elas tenham um coração endurecido. Bom, isso é possível? É sim, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes o que ocorre é que a gente está orando da maneira errada, a gente está pedindo da maneira errada. Por quê? Porque na realidade você deveria estar pedindo para Deus mudar você. E às vezes o que você está vivendo é porque depende de uma mudança sua. E aí você está orando, pedindo para que Deus mude as pessoas, e na realidade você que precisa mudar. E às vezes por que isso acontece? Acontece porque nós não temos às vezes consciência da vida que nós estamos levando, da maneira que nós estamos administrando o nosso relacionamento, da maneira que a gente está administrando a nossa vida financeira, da maneira que a gente está administrando a nossa vida profissional, da maneira que a gente está administrando a nossa vida espiritual. E por não termos essa consciência, muitas vezes nós estamos cometendo os erros graves que impedem de Deus mudar a vida daqueles que nos cercam. Porque eles olham para nós e muitas vezes com as nossas ações, eles não acreditam naquilo que a gente crê. E eles não buscam aquilo que a gente busca. Por quê? Porque eles não veem em nós o exemplo. E aí eu quero mostrar para você o seguinte: existem 3 coisas que são importantíssimas para que você de fato tenha o resultado que você deseja com relação às pessoas ou à realidade de vida que você tem. Primeira coisa, você precisa ter uma coisa chamada consciência. Muitas pessoas, elas não têm resultado na sua vida porque elas não têm consciência da pessoa que elas são. E aí você precisa parar e refletir. Você tem consciência do pai que você é? Você tem consciência do filho que você é? Você tem consciência da esposa que você é? Você tem consciência da maneira que você administra sua vida financeira? Infelizmente, muitas pessoas elas não têm isso, elas não têm consciência. E algumas só conseguem ter consciência quando perdem. Por exemplo, eu vi um caso de um pai que era extremamente grosseiro com os filhos, extremamente ausente. E ele vivia intrigado com os filhos, brigando com os filhos. Até que um dia, um de seus filhos pegou uma moto, saiu e se acidentou no caminho e morreu. E aí o que aconteceu com ele? Ele mudou radicalmente. O filho que sobrou, ele passou a tratar bem, passou a ter tempo de qualidade com ele, passou a dar mais atenção. E por que ele fez isso? Porque quando ele perdeu, ele teve consciência. Eu já vi casos de casais se separarem e depois da separação, a esposa ou o marido, eles entraram em crise. Por quê? Eles passaram a ter consciência dos erros que eles cometeram antes da separação. Isso é, só teve consciência depois da perda. Às vezes a pessoa ela toma algumas atitudes, ela comete alguns atos e ela não tem consciência, ela não tem consciência do que ela está fazendo. E somente quando perde, ela enxerga que ela fez o negócio errado, que administrou a vida da maneira errada, que muitas vezes manteve um relacionamento de maneira errada e por causa disso ela está sofrendo. Então, se você quer mudar a sua realidade, primeiro pare e pense: o que você precisa mudar? Tira um momento que você possa estar sentado e refletindo, converse com Deus e peça para Deus: Deus, o que eu preciso mudar? E se você tem dificuldade em entender isso, pergunte às pessoas que te cercam, pergunte ao teu líder se você é cristão, pergunte aos seus pais, pergunte muitas vezes aos seus irmãos o que você precisa mudar, porque uma coisa que impede de nós às vezes termos consciência é o nosso orgulho. E aí você precisa colocar de lado o teu orgulho, porque se você não colocar de lado, sabe o que vai acontecer? Sua realidade nunca vai mudar. Então pare para pensar no que eu estou lhe dizendo. Segunda coisa que é importante, você precisa entender o seguinte: você é a pessoa mais responsável pelos seus resultados. Você está passando o que está passando por causa das suas escolhas. Às vezes nós queremos responsabilizar, muitas vezes, o presidente, a economia, exatamente por você estar vivendo uma crise financeira difícil. Bom, a responsabilidade é sua. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, tem 10 funcionários. Se tem 10 funcionários, 5 são mandados embora e você é um dos 5, aí você diz que assim, não, a crise foi por isso eu fui mandado embora. Não, você foi mandado embora porque você não era o melhor. Se você fosse o melhor funcionário, eu tenho certeza de uma coisa: você não teria sido mandado embora, você seria o último e não o primeiro. E às vezes a gente quer culpar: a culpa é do patrão, a culpa é da empresa, a culpa é da crise. Não, a culpa é nossa, nós somos responsáveis. Eu estou em crise no meu casamento, mas foi você que escolheu o marido ou a esposa que você tem. Então, você é responsável pela sua realidade, você fez as suas escolhas.
minha vida financeira ela está toda enrolada. Simples, você gasta mais do que ganha. Então, infelizmente, você acaba cometendo erros, e esses erros por responsabilidade sua. E se você não tiver consciência também da que você é responsável pelos seus resultados, sabe o que vai acontecer? A sua vida nunca vai mudar. E por que não vai mudar? Porque você acha que quem tem que mudar são eles e não você. Então você acha que sua vida financeira só vai mudar quando seu patrão reconhecer o seu valor, ou quando a crise passar. Você está colocando na mão do seu patrão a responsabilidade dos seus resultados. Você está colocando na mão da economia a responsabilidade dos seus resultados. Sua vida só vai mudar quando o seu marido mudar. Tem que partir do seguinte princípio: o que eu tenho que fazer para que a minha realidade mude? E quando nós começamos a pensar assim, a nossa mente se abre para um processo de transformação. Enquanto colocarmos a culpa nas pessoas, enquanto responsabilizarmos as pessoas, nós nunca teremos mudança. E na maioria das vezes, somos nós que temos que mudar a nossa maneira de agir, ou de administrar, ou de viver. Então pare para refletir. E a terceira coisa que eu quero que você também pense é o seguinte: todos nós seguimos um modelo de alguém. Isso é, as pessoas falam assim: poxa, você é muito parecido com o seu pai, você é muito parecida com a sua mãe, você é muito parecida com a sua avó, você é muito parecida com a sua tia. Significa que você seguiu o modelo de alguém. Bom, o modelo que você está seguindo, com certeza cometeu acertos, mas também cometeu erros. E se você segue o modelo, possivelmente você vai cometer os mesmos acertos e os mesmos erros. E às vezes a gente está sofrendo porque a gente está reproduzindo alguma coisa que a gente viveu lá atrás, ou que a gente presenciou lá atrás. Às vezes a maneira de um pai ser grosseiro, você acaba sendo grosseiro. Às vezes de uma mãe ostentadora que só quer gastar e você acaba sendo igualzinho. Veja quantas situações que você vem vivendo que é parecido com os seus pais ou com as pessoas que lhe criaram. Então parte do seguinte princípio: às vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos seguindo o modelo errado. E aí o que eu preciso fazer? Seguir o modelo certo. E o que é o modelo certo? Jesus. Jesus é o modelo que nós temos que seguir. A palavra de Deus diz que quando nós fomos criados, a palavra diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus tinha no seu coração alguém que fosse parecido com ele. Então, se você quer ter sucesso na vida, se você quer realmente acertar, comece a olhar para Jesus e veja o modelo de vida que ele tinha, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de administrar a vida, a maneira de se relacionar com o próximo. Se você seguir o modelo dele, eu tenho certeza que você vai conseguir obter os resultados que você quer. Porque com certeza Jesus deixou para a gente um exemplo de como viver. Isso é, porque as pessoas elas sofrem? Porque elas vivem da maneira errada. E o que Jesus veio fazer? Ele veio nos ensinar a viver. E quando a gente aprende o que ele nos ensinou, as coisas começam a dar certo. Marcelo, como ele veio nos ensinar a viver? Ele veio nos ensinar a viver com nossos pais, quando ele disse: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele veio nos ensinar a viver com o próximo: ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele veio nos ensinar a viver com os filhos: pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Ele veio nos ensinar a viver com o cônjuge, que nós devemos, no caso marido, amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Ele usou os seus servos e mostrou como nós deveríamos viver. Isso é, ele nos ensinou como nós deveríamos até mesmo administrar a vida financeira. Antes de construir uma torre, faça o cálculo para saber se você vai conseguir chegar à conclusão desse projeto. Jesus fala até sobre finanças. Isso é, muitas vezes nós não conseguimos ter êxito porque nós estamos seguindo o modelo daqueles que na realidade nos educaram, mas infelizmente não foram grandes exemplos para a nossa vida. E aí por causa disso nós cometemos os mesmos acertos, mas também cometemos os mesmos erros. Então se você quer mudança, olhe exatamente para Jesus. Veja como ele viveu, como ele tratou as pessoas, o que ele ensinou, como ele orientou as pessoas, e aí com certeza você vai ter o resultado que você busca. Aí sim, sua oração vai começar a ter efeito. Então reflita no que eu estou lhe falando, porque eu tenho certeza de uma coisa: Deus quer para você uma vida extraordinária, Deus quer para você uma vida abençoada. Ele nos prometeu muitas coisas, porém há condições, e nós precisamos seguir essas condições. Jesus ele disse o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Veja só, o arrependimento no original da palavra significa mudança de atitude interior. Jesus diz o seguinte: usufruir do que o reino de Deus tem a nos oferecer, e o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Usufruir desse reino é exatamente você passar por um processo de transformação, de mudança interior, em que você sabe que você precisa realmente mudar. Mude, e você vai ver que tudo ao seu redor vai mudar também, tá bom? Fica para você essa reflexão e Deus te abençoe. Um abraço.